História de Terror One. O silêncio na casa abandonada. As últimas folhas do outono caíam com suavidade no chão, criando um tapete de cores marrons e douradas em torno da casa abandonada. Era uma estrutura majestosa, outrora um local de beleza e prosperidade. Mas agora, sua fachada estava corroída pelo tempo e pela negligência. Suas janelas eram olhos vazios que pareciam observar a quem se aproximasse. Alice, uma jovem curiosa com um fascínio por lugares abandonados, decidiu explorar a casa. Seu coração acelerou quando ela abriu a pesada porta de madeira e entrou na penumbra. O ar era espesso, impregnado com o cheiro de mofo e desespero. Teias de aranha pendiam como cortinas em uma sala decadente, onde a luz do sol mal ousava penetrar. Ela não estava sozinha. Passos arrastados ecoaram pelo corredor escuro, e Alice virou-se para ver uma figura sombria se aproximando. Era um homem alto e magro, com um chapéu de abas largas que sombreava seu rosto. Seus olhos eram apenas 2 pontos brilhantes no escuro. "Quem é você?" Alice perguntou com a voz trêmula. O homem não respondeu, mas continuou a se aproximar. Alice deu um passo para trás, seu coração batendo cada vez mais rápido. Ela não podia ver seu rosto, mas sentia uma presença maligna emanando dele. De repente, as luzes na casa se acenderam, revelando a verdadeira extensão do terror. As paredes estavam cobertas de fotografias antigas, todas mostrando o mesmo homem, o homem que agora estava diante de Alice, mas em diferentes eras e lugares. Ele parecia ter permanecido inalterado ao longo dos séculos. "Você não deveria estar aqui", sussurrou o homem, finalmente revelando seu rosto. Era uma máscara grotesca, uma fusão distorcida de todos os rostos nas fotografias. Alice recuou, tropeçando em uma pilha de fotos. Ela caiu no chão e, quando se levantou, percebeu que estava cercada por inúmeras cópias do homem. Eles a encaravam com olhos vazios e sorrisos distorcidos. Em pânico, Alice correu em direção à porta, mas ela se fechou com um estrondo, prendendo-a dentro da casa. As fotos começaram a rir, um coro sinistro que a cercou. O homem se aproximou dela, a máscara se contorcendo em um sorriso grotesco. A história da casa e do homem sem rosto era uma maldição que a perseguiria eternamente. O terror havia encontrado uma nova vítima, e o silêncio na casa abandonada nunca mais seria quebrado. História de Terror 2. A Mansão das Marionetes. No coração de uma floresta densa, erguia-se uma mansão esquecida pelo tempo, conhecida como a Mansão das Marionetes. Ela era um monumento ao passado, com suas janelas quebradas e sua fachada desbotada. Dizia-se que a mansão era assombrada por uma presença sombria, mas a curiosidade de Emily a levou a explorar seu interior. Ela adentrou a mansão com cuidado, o chão rangendo sob seus pés. O interior estava decorado com móveis antigos e empoeirados, mas o que mais chamou a atenção foram as marionetes que pendiam do teto. Cada uma delas tinha um rosto pálido e sinistro, olhos vazios que pareciam seguir Emily enquanto ela caminhava. Ao entrar em uma sala de estar decadente, Emily encontrou um álbum de fotografias antigas. As imagens retratavam crianças sorridentes, todas segurando marionetes idênticas às que pendiam nas cordas da mansão. Intrigada, Emily pegou uma das marionetes e a examinou. Foi então que a marionete ganhou vida, seus olhos se enchendo de malícia. Ela começou a se mover independentemente, seus dedos finos se movendo como se tivessem vontade própria. Emily tentou soltá-la, mas estava presa em suas mãos como uma garra de ferro. As outras marionetes na sala começaram a balançar violentamente nas cordas, como se estivessem dançando uma dança macabra. Elas se aproximaram de Emily, suas faces vazias agora distorcidas em sorrisos demoníacos. Desesperada, Emily correu pela mansão, as marionetes a seguindo implacavelmente.
Cada vez que ela olhava para trás, elas se aproximavam mais. Finalmente, Emily se viu encurralada em uma sala escura, cercada por marionetes que se aproximavam lentamente. Com um último grito, Emily desmaiou de terror. Quando acordou, estava sozinha na sala escura. As marionetes haviam desaparecido, mas a sensação de que elas ainda a observavam permanecia. Ela percebeu que se tornara parte da coleção macabra da Mansão das Marionetes, destinada a pendurar eternamente nas cordas do pesadelo que a consumia. História de terror 3. A sombra no espelho. Na casa isolada no topo da colina, Grace vivia uma vida solitária e obscura. Ela sempre se sentiu perseguida por uma sombra sinistra que parecia habitar os espelhos da casa. Cada vez que ela olhava para um espelho, via a figura da sombra se movendo atrás dela, sua presença gelando sua espinha. Uma noite, após um dia particularmente sombrio, Grace decidiu enfrentar a sombra. Ela se posicionou diante do espelho do banheiro, olhando diretamente para a figura que se escondia nas profundezas do vidro. "Quem é você?" Grace perguntou, sua voz trêmula. A sombra se moveu, sua forma contorcendo-se como uma fumaça negra. Ela se aproximou de Grace e, pela primeira vez, sua face foi revelada. Era o rosto de uma mulher com olhos vazios e um sorriso retorcido. "Eu sou o seu passado, Grace", sussurrou a sombra. "Os segredos que você tentou enterrar, as escolhas que você fez. Eu sou o reflexo de todas as suas trevas." Grace estava paralisada de terror. A sombra começou a se estender para fora do espelho, seu toque gelado envolvendo Grace como um manto. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. A sombra arrastou Grace para dentro do espelho, e ela se encontrou em um mundo distorcido, onde sua vida passada se desdobrava diante dela. Ela revivia seus piores momentos, suas decisões mais cruéis, cada erro que cometera. O tormento era insuportável, e Grace implorou por misericórdia. Mas a sombra não mostrava piedade. Ela sussurrou palavras de acusação e condenação, mantendo Grace cativa em seu próprio passado sombrio. No mundo real, o espelho permaneceu vazio, refletindo apenas a sala vazia. A sombra havia cumprido sua vingança, deixando Grace presa para sempre em um pesadelo de culpa e arrependimento. História de terror 4. O mistério do hotel abandonado. O Hotel Marston era um lugar que ninguém ousava mencionar na pequena cidade de Everwood. Abandonado há décadas, era uma estrutura sinistra que se erguia acima das árvores, suas janelas quebradas como olhos vazios observando a cidade. Dizia-se que o hotel estava amaldiçoado, mas as lendas não assustavam John, um jornalista em busca de uma grande história. John decidiu passar a noite no Hotel Marston para investigar seus segredos. Ele entrou pela porta da frente, que rangia como um grito, e acendeu uma lanterna para iluminar o caminho. O ar estava pesado e frio, e o som de passos ecoava pelos corredores vazios. Ao subir as escadas, John notou que as paredes estavam cobertas de fotografias em preto e branco. Cada foto mostrava hóspedes felizes do hotel sorrindo para a câmera. Mas à medida que ele continuava a subir, as imagens começaram a mudar. Os sorrisos desapareceram, substituídos por olhares de terror. Finalmente, ele chegou ao último andar, onde uma única porta estava entreaberta. Ele entrou e encontrou um quarto escuro, com cortinas fechadas que bloqueavam a luz da lua. No centro do quarto havia um espelho grande e antigo. Ao olhar para o espelho, John viu seu próprio reflexo, mas algo estava errado. Seus olhos estavam cheios de medo, como se ele estivesse sendo observado por algo atrás dele. Ele se virou lentamente, seu coração acelerando. No reflexo do espelho, ele viu uma multidão de hóspedes do hotel, todos olhando para ele com olhos vazios e rostos pálidos. Eles começaram a se aproximar, saindo do espelho e se movendo em direção a ele. John tentou correr,
mas tropeçou e caiu no chão. Os hóspedes o cercaram, seus rostos distorcidos em expressões de agonia. Eles o arrastaram de volta para o espelho, onde ele se fundiu com a coleção de almas condenadas que agora residia ali. O mistério do Hotel Marsden permaneceu sem solução, mas aqueles que se aventuravam a entrar nunca mais eram vistos novamente. O hotel abandonado continuou a guardar seus segredos sombrios, enquanto o eco dos gritos ecoava pelos corredores vazios.